Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. Olá, Fala Sério está começando e o assunto de hoje é leitura. Hoje tem a presença do Felipe e da Helena. Sejam bem-vindos. Obrigada. Então, para começar, vocês gostam de ler? Eu gosto muito de ler, acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, inclusive. Então, Eu gosto também, acho que é uma oportunidade de meio que se parecer assim, esquecer os problemas, sair para outro lugar. e tem alguma referência da família, avós, mães, ou é porque realmente gosta? Na minha família, acho que todo mundo gosta muito de ler. A minha avó, principalmente, sempre me estimulou muito. E a família toda lê muito, a gente sempre troca livros e tudo. E se não, acho que eles foram a minha principal influência para ler. Não, na minha família já não, é bem ao contrário. Meus pais não têm costume, ninguém tem costume. E aí nunca me incentivaram assim, mas claro, quando eu pedi algum livro eles não negavam me dar. Mas acho que foi muito mais um estímulo pessoal, assim, dos amigos também, do que da família mesmo. Sim. E tu estuda direito, né? E Sim. isso ajuda bastante ou meio que atrapalha com um livro de aventura e o estudo? Eu resolvi fazer direito porque eu gosto muito de ler. Acho que se eu não gostasse eu já tinha desistido do curso. Sim. Mas durante o semestre, assim, quando eu tava cheio de prova e coisa, eu acabo lendo muito sobre direito e os livros da faculdade, e acabo não conseguindo tocar tantos livros de série, de romance. Sim. Mas sempre que dá uma pausa, eu agora férias, nos períodos, eu volto a ler, volto ativa. Volta ativa. E tu? Engenharia, né? Não tem muito a ver, né? Mas acho que dificulta um pouco porque por a matéria ser muito corrida e a gente tem que ir muito atrás, acaba que interfere um pouco, assim. E isso, acho que isso até é o diferencial para mim não conseguir ler tanto. Porque quando eu engreno a ler nas férias e quando tem greve, quando volto às aulas eu perco um pouco o costume, porque não tem tanta leitura na minha faculdade, e aí quando eu quero começar a ler de novo, tem que começar tudo do zero. Sim. Mas tu tenta procurar ler fim de semana, em algum tempo livre? Ou... Quando tem algum espaço entre os horários, ou quando sai algum livro que eu gosto muito, assim, porque eu vou acompanhando o que vai saindo. Se tem algum que eu tento intercalar entre o conteúdo e a leitura, mas normalmente fica bem complicado. Sim. E quantos livros tu costuma ler, assim, por ano? Ou por mês? Agora com a faculdade eu tenho lido. É que durante o ano eu acabo não lendo muito, mas nas férias eu chego a ler 10, 15 livros. Mas antes de entrar na faculdade eu lia 40, 50 livros por ano. Eu chegava a anotar, assim, era quase um recorde pessoal meu. Eu gosto muito de ler. Nossa, é muito livro. Agora acho que antes de entrar na faculdade eu lia mais também. Não chegava tanto, assim, acho que uns 20, 25. Sim. Mas agora com a questão da faculdade acho que uns 10 mais ou menos. Diminui um pouco. Uhum. E vocês conhecem pessoas que não gostam de ler, odeiam ler, se enxergam um livro e dizem, sai daqui. Vocês conhecem? Eu acho que agora pelo meu círculo de amizade ser todo mundo que faz direito e Sim. gosta muito da área e tem que gostar, eu acho que agora eu não me lembro de ninguém que não goste, assim. Fora do núcleo da universidade, ninguém, assim? Eu me lembro que no colégio eu tinha alguns colegas que não gostavam, que não liam muito. Que era até, quando tinha que ler alguma coisa pro colégio, não gostavam, mas faz muito tempo que eu não me relaciono com pessoas que não gostam de ler. Sim. Eu acho que entre meus amigos tem um ou dois que não gostam, mas normalmente tu percebe que são pessoas que não têm muito contato, assim, por nenhum lado. Às vezes alguns que têm até um pouco de dificuldade, assim, com a questão de português. E na escola, pelo que eu lembro, a maioria dos que não gostavam de ler eram os que tinham bastante dificuldade com a língua portuguesa em si e acabavam por não conseguir desenvolver o hábito. Sim. E falando mais na língua portuguesa agora, o que a leitura acrescenta, além do conhecimento que a gente tem, né, pelo português, o que vocês acham que ela acrescenta na nossa vida, assim? Acrescenta muito vocabulário, né? Eu mesmo que faço direito, acho que eu às vezes, nas leituras da faculdade, tu aprende muito palavra nova, mas quando eu lia, quando menor, eu aprendia muito vocabulário, assim, muita palavra diferente. Se tu lê um livro mais antigo, tu vai ler expressões que não usam tanto. Mais da época, tu aprende muita expressão. Sim. Acho que em questão de vocabulário acrescenta muito e também para te ter uma desenvoltura melhor, tu passa a perceber a fala dos personagens nos livros e tudo, e tu começa a acrescentar no teu dia a dia e tem um estilo maior, assim, por exemplo, para redação. Eu acho que
quando tu percebe um desencadeado de uma história, tu percebe que tudo é muito bem trançado, assim, tem um início, meio e fim, e tu passa a perceber que a tua redação precisa ter também, o teu diálogo. Vai ajudando um pouco. Sim. É bacana. E tem alguma hora certa, assim, pra ler? Ou eu posso, qualquer horário, ler? Ou tal hora é o melhor horário pra ler, porque eu vou, assim, ó, ingerir toda a informação que eu preciso. Eu sempre gostei muito de ler antes de dormir. Essa história de, pega um livro pra ler que vai te dar sono, pra mim nunca funcionou. Eu, às vezes, virava a noite lendo. Só pra acabar o capítulo. Só pra acabar. Eu gosto de ler a qualquer momento, assim. Sim. Acho que só não... Não, eu não tenho horário pra ler. Eu gosto de ler a qualquer momento. Eu gosto de ler principalmente em viagem, assim, porque é uma distração, assim, principalmente para lugares que tu já conhece, tu sabe que vai ser uma viagem, aquele saco, ir até o lugar, aí tu vai lendo. Mas sim, acho que não tem muito um horário, assim. Até por ser uma distração boa, principalmente se tu tá... Eu, quando conseguia ler mais, eu carregava sempre um livro comigo. Sim. E aí eu parava em algum lugar, tem fila de tal coisa, eu pegava e vou ler. Tá até de pé, assim, às vezes, com o livro na mão. Agora tem a era digital, né? Facebook, tudo, as mídias estão aí. O que vocês acham em relação ao livro? Será que vai cair, vai ficar online? Vai se perder esse contato físico com ele? Eu acho que não. Eu gosto muito de sentir o livro, de sentir o cheiro, de ir na livraria e comprar o livro. Eu tenho alguns amigos que já aderiram a essas plataformas. A minha mãe gosta bastante de ler no celular, mas eu não consigo. Eu pego e me distraio, eu não consigo nem no computador, eu não consigo ler. Eu gosto do livro. Acho que tem muita gente que gosta do livro e acho que não vai ser algo que vai cair, assim. Acho que, na verdade, as plataformas digitais são muito boas, porque te dão uma outra alternativa. Sim. Mas acho que o livro físico não vai deixar de existir, não. Eu acho que dá pra levar como um complemento, assim. Esses tempos eu tava lendo uma série de livros que eu achei a história bem empolgante, assim. E um dia eu saí de casa sem o livro, esqueci e parou um momento que eu não tinha muito o que fazer. E aí eu fui, baixei na internet o PDF rapidinho e segui lendo, assim. E aí tanto que eu acabei lendo mais na parte digital do que na física, mas é uma sensação diferente de poder tocar no livro, de ter tua estante com os livros e sim, poder recorrer a qualquer momento. É bom porque ele tá ali, pode sentir, né? Sim. Fica mais próximo, parece que tu entra na história. Sim. Eu gosto muito do cheiro do livro e tu acompanhar e tu ver o quanto falta, porque no digital tu não sabe, né? Mas tô na metade, porque acho que isso é um diferencial. Eu não consigo, as plataformas digitais não me conquistaram ainda. E a gente vê também momentos que como quando falta luz, assim, que as pessoas são muito dependentes. E o fato de tu ter o livro só na mídia digital pode acabar causando um problema. Imagina, ficar horas sem luz, pelo menos tu tem um livro a recorrer. Sim, é bacana. E vocês costumam ir à biblioteca? Ou preferem mais ficar em casa? Quando eu estudava no colégio, eu estudava no São José, eu estava sempre lá na biblioteca. Era uma biblioteca que tinha muitos livros e eu estava assim, sempre pegando o livro lá, mas ler em casa, não costumo. E aqui e agora, depois disso, eu só compro o livro, pego emprestado e leio em casa mesmo. Eu acho que um pouco da minha introdução à leitura foi porque no meu colégio a biblioteca era bem ampla e as professoras insistiam bastante pra gente pegar e estar sempre lá, né? E fazer um trabalho sobre livros que a gente podia escolher o tema. E até a questão de uma certa competitividade, assim, quem é que ia conseguir ler o livro maior, quem é que ia ler mais rápido e tal. Mas eu nunca gostei muito de ler na biblioteca. Por mais que eu acho o ambiente muito bom, assim, gosto, a minha atenção não é muito boa, então se eu ouço algum barulho eu já saio. Já desperto o que está acontecendo. E agora tu mencionando das escolas, vocês acham que tem sido poucas campanhas feitas em escola, incentivo à leitura, ou se deve fazer coisas a mais para implantar a leitura, porque tem escolas que incentivam, mas são poucas, né? Então o que vocês acham a respeito disso? Eu estudei em colégio particular e nos colégios que eu estudei sempre teve muito estímulo. As professoras nos faziam ler, a gente tinha provas sobre os livros, então para mim que já gostava, aquilo sempre foi, mas a gente sabe que a leitura acaba que é um universo às vezes muito pouco acessado pelas pessoas que não estudam nesses colégios tão privilegiados, que estudam em colégio público. Às vezes a gente sabe que não tem biblioteca, não tem acesso aos livros. Então os professores às vezes até podem querer, né, que tu leia, mas às vezes não tem dinheiro para comprar. A gente sabe que é muito difícil e triste isso, porque é um universo tão bom, né, que te ensina tanto, que deveria ser mais explorado. Eu estudei no IFSU, agora no ensino médio, e até que os professores incentivavam bastante, assim, mas eles incentivavam muito pelos clássicos da literatura. E acho que isso acabou, claro que é importante, é bom para a nossa formação e são ótimas histórias também,
mas acabou que isso desencorajava alguns, né? Porque alguns têm a linguagem mais difícil e talvez a história não seja tão interessante para quem gosta. Então eu acho que é importante estimular os clássicos na escola, mas também dar abertura para que a pessoa possa buscar outras coisas, né? Porque às vezes tu pega um livro, por exemplo, de aventura, assim, tu vê que é esse teu tipo de leitura e é por aí que tu vai. Sim, não fica na dúvida, será Sim. que é esse ou não? E nas universidades, tem abordado, além das aulas, eles incentivam bastante também vocês a lerem, não só a matéria, mas outros autores para obter conhecimento? Na faculdade que eu faço, né, é muito importante ler. Acho que ler é a coisa mais importante, porque a gente aprende, a gente precisa saber sobre o nosso tema e aprender a falar, aprender a ler, porque a gente vai escrever muito. Então, os meus professores no direito, eles nos estimulam muito a ler, dizem. Eles nos recomendam livros para a gente ler fora do período de aulas, assim, livros que são mais clássicos, de coisas que vão interessar para nossa área. Mas eu não sei em relação aos outros cursos, porque eu faço um curso da área, dessa área, por exemplo, ele daqui da área de exatas, acho que já não é tanto, né? É um pouquinho diferente. Mas é uma abertura diferente para a leitura. Porque por mais que a gente acabe não lendo livros sobre histórias, assim, ou acontecimentos, a gente lê muito sobre a nossa matéria. Então, a literatura está presente, assim, é de uma forma diferente. Porque mesmo com essa questão de videoaula agora, que as pessoas gostam muito, e eu me sinto mais confortável com o livro ali, te mostrando toda a projeção, de poder riscar por cima para entender bem a matéria. Acho que é uma literatura totalmente diferente, mas que tem uma entrada também. Sim. Por que vocês acham que tem essa distinção entre o online e o físico? Porque muitos preferem só o celular e ver ali, e outros amam o livro. Por que vocês acham que existe isso ainda? Eu acho que é diferente, né? Eu não consigo me concentrar, parece que a luminosidade também parece que não me concentro, mas eu tinha um amigo que comprou uma dessas plataformas de leitura, que é só para isso mesmo, e ele gostava muito, ele dizia que ali tu conseguia ajeitar a luminosidade. Eu acho que na verdade é uma questão de costume. Sim. Acho que talvez com o tempo tu consiga te adaptar, mas muito isso do que ele falou antes. Daqui a pouco tu vai ficar sem energia e aí tu não vai ter como ler, né? Sim. E aí o livro tá ali sempre contigo, tu bota embaixo do braço e vai onde tu tá. Eu sou muito assim, eu gosto de carregar o meu livro e o celular daqui a pouco acabar a bateria, então tu não vai conseguir ler, e o livro tá contigo. Tá sempre. Não tem muito. São jeitos diferentes, eu acho que necessita uma complementação, assim, um não exclui o outro. Mas eu acho que tá tendo muita abertura hoje em dia, essas plataformas digitais, pelo valor ser mais baixo, né? Ou às vezes tu consegue até de graça, porque livros alguns, dependendo da impressão e do jeito da folha que eles saem muito caro, né? Sim. Então essas plataformas digitais são um jeito de tu incluir um público maior e até às vezes um público diferente, assim, porque às vezes os autores também não têm o dinheiro suficiente para publicar um livro físico, então eles vão lá e largam no online. Online, o pessoal acessa a hora que quiser. Eu acho que a grande vantagem dessa plataforma digital é justamente a acessibilidade, né? Porque tu consegue um preço bem mais baixo. Então, daqui a pouco, se tu não tem o dinheiro para comprar o físico, que custa bem mais caro, o digital tem essa vantagem. Mas aí bate muito do costume, porque eu acho que as pessoas não têm um certo preconceito com o digital e não têm tanta abertura por causa de nunca ter o costume desde cedo, assim, porque a gente pega na escola, porque você não pega um livro na biblioteca. Agora, na faculdade, já nos mandam a mídia digital. E acaba que é muito caro. Tem livros da faculdade de R$180, então tu acaba te obrigando a aprender a usar o digital. Sim. Agora, depois a gente continua, vamos para os comerciais e já voltamos. Fala sério aí! Fala sério. Fala sério! Ai, fala sério. À procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449.
Site monkelmoveis.com.br. Fala sério aí! Fala sério. Fala sério! Ai, fala sério. Fala Sério está de volta e o assunto de hoje é leitura. A Retratos da Leitura fez uma pesquisa esse ano que apontou que 44% da população brasileira não lê e que 30% nunca comprou um livro. O que vocês acham desses dados? Imagina, 30% da população não comprou um livro, não tem esse toque, esse afeto com o físico dele. É assustador, né? Mas eu acho que um pouco disso se reflete pelos valores serem altos dos livros. Mas acho que o mais assustador ainda é quantos por cento? 44% não lê. Não lê, porque teoricamente a gente tinha que ter estímulo, né? Tinha que ter biblioteca pública para, se tu não tem o dinheiro, tu ter acesso, né? Sim. Porque é algo tão importante. Eu acho que falta campanhas de incentivo, mas também divulgação de algumas plataformas já se tem, porque eu acho que tem livros às vezes que o valor é muito elevado porque apresenta. Então eu compro em sebo, que é mais barato. Né? E tem sebos digitais também. Acho que se as pessoas soubessem que nem todos os livros são caros, e também é crucial desde pequeno ter um estímulo, assim, porque se tu não vai preferir ler a jogar bola normalmente quando tu é pequeno. Então se tu não tiver alguém que te diga, pô, é bom, é coisa diferente. Sim. Por que vocês acham que as pessoas não gostam de ler? Porque muitas dizem, tem preguiça, isso, aquilo, mas por que realmente será o motivo? Não deve ser a preguiça, né? Eu acho que essas pessoas não encontraram os livros certos, porque eu acho que tudo é uma questão de tu achar o livro e o teu caminho, o teu tipo de leitura. Tem gente que prefere romance, aventura, porque tem alguns livros que eu tenho certeza que todo mundo ia gostar de ler se pegasse ele pra ler, porque são livros que te cativam do início ao fim. Mas às vezes tu pega um livro que o início é meio ruim, e às vezes nem quem gosta muito, eu às vezes que gosto muito de ler, às vezes deixo de lado. Mas acho que se tu encontrar o livro que daquele tipo de história que tu gosta, eu acho que as pessoas não tem como não gostar de ler, porque as histórias são... Não desistir no primeiro, não tentar outro desistir, tema. Tem que tentar todos os tipos de livros, assim. Sim. E acho também, às vezes, leituras mais leves, por exemplo, crônica. Tem muitos... Às vezes tu vai pegar uma história muito grande, tu não vai conseguir desenvolver e tu já vai desistir. Mas crônica não, se tu não gostar de uma crônica, tu pula ela, a próxima página já tem uma coisa diferente.
É bom pra te engrenar, assim, porque por mais que as pessoas leiam uma crônica por dia, às vezes teve um livro de crônica esses dias que eu peguei e devorei todo, assim, foi 2 horas já acabado. Imagina. Aqui em Pelotas está acontecendo vários eventos de quarta literárias, tem no Cacheral. Vocês acham esses eventos bacanas, motivacionais? Porque é para todos os tipos de idade, né? Tem dos mais pequenininhos aos mais velhos. Eu acho que é muito importante ter esse tipo de evento acho que todos os eventos têm que estimular, que estimulam a leitura são muito bons. Para estimular os autores daqui da região também, acho que isso é muito importante. E convergir os pensamentos também, porque às vezes tu lê o livro em casa e tu tem um entendimento. E quando vê o que o autor quer passar é uma coisa totalmente diferente, ou as pessoas têm um pensamento totalmente diferente. Então eu acho que o legal da leitura é essa, tu conseguir depois conversar com as pessoas e ver o que cada um achou da história. Fazer uma roda de conversa. A gente gosta muito de conversar sobre os livros que a gente lê, fazer referências, às vezes, no meio de uma conversa, a gente faz uma referência do livro e aí o outro entendeu, assim. Isso bacana, é muito bom, porque tu entra num universo diferente, né? E o conhecimento que tu tem depois é gratificante, né? Sim. E até para as pessoas entenderem que o livro, se tu lê do jeito certo, não é algo cansativo, assim, porque às vezes parece algo maçante, mas se tu pega para ler, tu entra num universo totalmente diferente do teu e tu passa a viver uma coisa que te desestressa, assim, porque tu tá com a cabeça cheia de problema, vivendo teu cotidiano, quando eu tenho a oportunidade de entrar em outro mundo, assim, totalmente diferente. Sim, tu entra de cabeça e parece que tu já tá dentro do livro. Sim, parece que é um personagem. Tu é um personagem. Agora, falando em personagens e livros, quais vocês gostam, autores? Dicas, assim, pro pessoal que não gosta, assim, lê esse primeiro e depois dá pra aquele. Difícil. Eu acho que de introdução, assim, que eu falei agora do de Crônicas, que eu devorei, foi o Papai é Pop, do Piangers, que eu achei muito interessante, assim, traz uma visão engraçada do cotidiano dele, assim, que acho que é uma leitura bem leve pra ler em qualquer lugar. Eu acho que depende, eu acho que tem muitos tipos de leitura, mas eu acho que tem aqueles que já são clássicos, e para os jovens, acho que ler os Harry Potter, são os 7, agora que saiu o 8º, são muito importantes, porque eu acho que são livros tão bons, com histórias tão cativantes, que te faz ter vontade de ler outras histórias. Eu gosto da série dos Jogos Vorazes também, eu devorei muito rápido. Mas acho que agora, num livro que agora recém lançou o filme, é A Garota do Trem, eu vi o filme essa semana e eu tinha lido o livro antes. O livro eu me apaixonei e o filme eu achei ruim. Então, é a prova de que o livro é muito melhor que o filme. É que nem sempre aparece tudo que está no livro. Tudo que está no livro, o livro é sempre muito melhor. Eu acho que isso serve também para as pessoas assistir o filme já gostou da história, porque normalmente quem não lê o livro assiste o filme gosta, quem não gosta quem já leu. E aí parar e pensar, se o filme já é tão bom assim, vou ler o livro é sempre também. Melhor. E isso, para isso eu também levo de muitos filmes, que é tipo o Hobbit, da série do Hobbit, do Senhor dos Anéis, porque é um universo muito vasto, assim, e eu comecei a ler e eu entrei na história porque tem toda a topografia do lugar, tem várias línguas, tem vários povos, assim. Para quem gosta de coisas mais complexas, assim, são livros ótimos para ver. Vocês buscam um tema ou é mais variado, assim, o gosto de vocês? Eu gosto de saber o que está lendo, o que estão lançando e o que está sendo bastante lido. Eu gosto de ir atrás, mas eu gosto de tudo. Eu gosto de aventura, eu gosto de romance, eu adoro crônicas, adoro as crônicas da Marta Medeiros. Sim. Acho que eu leio até jornal, eu leio a bula do shampoo, eu leio. Mas acho que... eu leio mais nessa parte, assim, de Senhor dos Anéis, Harry Potter, muito pro costume dos jogos, assim, porque quando tu começa a jogar videogame, tu entra nesse mundo mais fantasioso, e aí, como eu gostei de ler, eu já tentei juntar as duas coisas, assim, mas eu gosto também. A literatura brasileira é muito boa também, falta só uma introdução maior, assim. Tem uma série que eles fizeram releituras da literatura brasileira em quadrinhos, que foi o jeito que foi meu primeiro contato, porque eu peguei o que pra mim era uma leitura muito pesada, transformaram em quadrinhos. Tu lê a primeira vez dentro do quadrinho e te dá vontade de ler a história completa, assim. Acho que são vários jeitos de se introduzir a mesma coisa. Fica menos cansativo, vou dizer. E mais visual também, né? Porque tu consegue ver o personagem e às vezes tu imaginaria o personagem de uma maneira totalmente diferente. É engraçado isso. E vocês acham que agora, falando do filme com o livro, tratar em sala de aulas o filme e o livro seria uma boa forma também de ver essa comparação, ver que o livro também é bom quanto o filme? Eu acho legal, porque eu acho que
dependendo do livro, ele não vai do filme, ele não vai trazer tudo que o livro traz. Então, daqui a pouco é um estímulo para buscar aquilo que faltou no filme, buscar atrair atrás do livro. Acho que é sempre uma maneira. E dependendo da história, o filme sempre é uma alternativa para tu também não deixar de saber essa história. Acho que eu gosto mais eu prefiro ler os livros antes e depois ver o filme. Mas acho que se tu tem a plataforma do cinema também é muito importante para dar acesso, né? Para quem não gosta de ler, o filme é uma plataforma. Até quando tem filmes de uma série assim, sequência. Se tu passar na aula, por exemplo, o primeiro livro dessa série, o primeiro filme dessa série, é muito provável que muita gente se interesse por buscar as outras histórias, né? E vai acabar lendo, porque os filmes são feitos, quando são em série, pra te dar aquela vontade de continuar, o que vai acontecer, qual será a história. Então, acho que isso motiva. O que faz a pessoa buscar alguma coisa diferente, normalmente é uma empolgação que te traz. Sim. E tá acontecendo a Feira do Livro, né? Aqui em Pelotas. Vocês já foram? Eu passei lá no primeiro dia, que tava chovendo. E a gente sempre vai, eu e a minha família, minha irmã, que é menor, tem 9 anos, gosta sempre de ir, ganhar um livro. Eu passei lá, agora quero ver se vou lá com ela essa semana. Mas eu sempre vou, assim, nunca deixo de ir. Sempre tem algum livro que a gente quer, que a gente acaba deixando pra comprar lá. Qual livro que tu tá namorando? Não, eu não consegui esperar a Feira do Livro. Eu comprei um dia antes, eu comprei o livro novo do Harry Potter, que é Criança Amaldiçoada. E já tô quase acabando ele. Eu ia comprar na Feira do Livro, mas vi ele antes na livraria, acabei comprando um dia antes da feira. Sim. Então acaba que eu nem tenho livro pra comprar lá esse ano. Eu ainda não fui, mas eu gosto muito da Feira do Livro, porque é um ambiente que exalta bem a importância da literatura. Também tem muitas apresentações culturais, tem lançamento de livros, então acho que é um ambiente bom para introduzir, assim, principalmente criança. Porque quando a gente pelo menos nas escolas particulares, quando a gente é criança, eles nos levam todo ano na Feira do Livro. E isso dá um gosto, assim, porque aí tu diz, mãe, me dá R$5, vou lá na Feira do Livro. Aí tu compra um gibi, nem que seja, chega em casa tu vai ler, pelo menos por ter ido lá. Acho que esse incentivo é bom, até pra... Se tem um filho, quiser levar, mostrar, tem livros baratos também, não são só livros caros. Que o pessoal lá ajuda também, né? A escolher, se tu não gosta de ler, tem isso aqui. Eu gosto muito de conversar na Feira do Livro, porque acaba vendo os lançamentos e acaba sempre alguém falando, isso é bom, dando dicas. Eu gosto bastante da Feira do Livro. E vocês procuram leitura em sites também, ou só livros, ou plataformas de livros? Ou tem um site que vocês, eu gosto de entrar nesse site para ler alguma coisa? Eu gosto do site de notícia, as plataformas de notícia, todas eu geralmente estou lendo, principalmente no celular, assim. Sim. Mas é mais leitura de notícias mesmo. Sim. Acho que agora com todo esse acesso digital que a gente está tendo, fica mais fácil de saber tudo o que acontece pelo mundo. E às vezes, por mais que a gente pense que o Facebook não é algo útil, tem muita gente, desses meus amigos, que largam às vezes alguma crônica, algum pensamento, que tem um embasamento que é legal ver, assim, importante, claro que é totalmente diferente, mas é interessante. Eu acho que as redes sociais, elas fazem isso, né? Acaba que tu vê lá um link, tu entra e é uma crônica. Sim. E é justamente isso, porque eu gosto de ler as crônicas nos livros, mas as crônicas, elas estão nesses sites, né? E tem muito crônica de vários autores, acho que é um jeito de divulgar esses autores que às vezes não conseguem publicar o livro. E acho que sim, as redes sociais são boas, porque às vezes a gente acha que não gosta de ler, mas tá ali lendo, né? Até uma frasezinha, uma bom frase dia. tá estimulando isso. Sim. E lendo, que é muito importante. Exposição também para quem não é escritor de fato, ou almeja algum dia. Eu tenho alguns amigos que gostam de escrever, e aí eles acabam postando no Face, ou linkando algum blog deles. E isso é bem importante, assim, porque se tu escreve, tu quer que alguém leia, tu quer saber a opinião das pessoas. Dá visibilidade, né? Sim. De passar o teu conhecimento para os outros e dividir opiniões. Sim. Né? E a questão até que a gente não para pra pensar, às vezes, das letras de músicas, né? Porque é uma literatura também, conta uma história, conta algum momento. Então é importante também ouvir a música e parar para ler como é a letra, entender bem a história da própria interpretação música. Que tu dá àquilo. Sim. E que recadinho vocês dão para aquelas pessoas assim, tem aqueles que tem preguiça ou alguma coisa assim, mas não, vai devagar, não desiste. O que vocês têm a dizer para aquela pessoa
tá lá nos assistindo para fazer hoje, vai ler alguma frase de Marta Medeiros. Eu acho que tem que encontrar o livro certo, procurar, ver o que tu gosta de ler, o que te chama atenção. E também não forçar, não vai ser quando chegou cansado do trabalho, às vezes a gente não aguenta, tem que pegar um momento que estiver relaxado, durante as férias, procurar um livro que chame atenção, ler, não vai ler aquele livro que te deu, não, procura um livro que tu tem bastante vontade, que tu acha que é interessante, que a literatura ela tá ali para todo mundo e todo mundo encontra um cantinho nela. Cantinho, sim. Eu acho que o fundamental, e eu levo isso muito pra mim, é que às vezes a gente se sente obrigado a ler um livro porque a gente comprou esse livro. E muitas vezes eu não gosto dos livros que eu compro, me dão uma indicação, eu acabo começando e depois não... Então, se te deram o livro, se tu comprou o livro, se não gostou, tenta mais uma vez, mas se não deu, não força, tu acaba prejudicando teu hábito com isso. E nesses próprios sebos que tu compra mais barato, tu pode revender esse livro também. Sim. Então não fica com aquela pressão de, gastei meu dinheiro, sou obrigado a ler isso. Tenta procurar algo que encaixe de acordo com o teu gosto. Exatamente. Né? Muito obrigada pela presença de vocês, adorei. Obrigada. Espero que o pessoal aí de casa tenha gostado. Vamos dar uma lidinha, né, uma frase, e até lá. Fala Sério acaba aqui. Fala sério aí! Fala sério! Fala sério! Ai, fala sério!